Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início ao terceiro dia do seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Devido à pandemia do coronavírus e às medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, este evento será realizado à distância. Os integrantes da mesa virtual de conferência, conferencistas e debatedores acompanharão utilizando-se de meio eletrônico, plataforma Teams, e os demais participantes assistirão através do link doit.com.br/CEAF-MPAM. O Ministério Público do Estado do Amazonas, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional do Ministério Público, promovem o seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. O seminário tem por objetivo apresentar as atuações do Ministério Público do Estado do Amazonas e os problemas enfrentados no cotidiano da mulher, no esforço por equidade, no ambiente de trabalho e condições de vida digna em tempos de pandemia de Covid-19, dando destaque às mulheres integrantes da carreira ministerial que atuam com protagonismo na linha de frente das ações de consolidação da cidadania, combate à violência, discriminação contra a mulher, garantia dos direitos da criança e do adolescente e da proteção à família. Compõem essa mesa virtual de conferência o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Alessandro Sanmartin de Gouveia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Clarissa Moraes Brito. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Cristiane Correia Bento da Silva. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Carolina Monteiro Chagas Maia. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Marcele Cristine de Figueiredo Arruda. Neste momento, anunciamos a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Cristiane Correia Bento da Silva, para presidir os trabalhos e apresentar a primeira conferencista do dia. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Inicialmente, não poderia deixar de parabenizar as mulheres por essa data comemorativa oficializada pela Organização das Nações Unidas, que simboliza uma luta histórica, onde as mulheres buscam condições de equiparação em vários aspectos. É mais do que uma data comemorativa, é uma luta política pela igualdade. Parabenizo o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, por nos propiciar estarmos nessa semana tão profícua de debate. Parabenizo também o nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e toda a sua equipe, na pessoa do Dr. Alessandro Sanmartin, pela organização, escolha dos participantes e por possibilitar a interação com a sociedade. Agradecemos a presença de todos e todas, membros, servidores, o público externo. Os temas aqui apresentados foram escolhidos porque são tópicos que precisam cada vez mais serem debatidos, esclarecidos para a sociedade. E hoje nós começamos a nossa tarde com a proteção da intimidade da mulher no ciberespaço. É um instigante tema e com atualizações recentes, e é necessário ampla divulgação dessas ferramentas legais para que tanto as vítimas quanto a sociedade possam coibir práticas criminosas. E para nos brindar com conhecimento, a doutora Marcele Arruda, promotora de justiça, é a palestrante que vai abordar essa temática. Ela é titular na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Taquatiara e atualmente está convocada para atuação junto à 61ª Promotoria de Justiça especializada no controle externo da atividade policial.
A doutora Marcele é especialista em auditoria e gestão pública pela Universidade Federal de Roraima, é mestranda em Direito Penal e Ciências Criminais na Universidade de Lisboa, Portugal, e seu objeto de estudo é justamente a violência contra a intimidade da mulher no ciberespaço. Sendo assim, passo a palavra à doutora Marcele, desejando profícua apresentação. Muito obrigada, Cris. Boa tarde a todos. A todos e a todas. Estão me ouvindo bem, primeiramente? Estão, né? Primeiramente, boa tarde a todos que nos honram com a sua presença nessa tarde chuvosa aqui em Manaus. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o honroso convite feito pelo nosso querido colega, Dr. Alessandro Sanmartin Gouveia, chefe do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento. Agradeço também ao Dr. Alberto Nascimento pela oportunidade de realização desse evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Aproveito também para parabenizar todas as mulheres que nos honram com sua presença nesta tarde, a todas as servidoras e membros do Ministério Público do Estado do Amazonas e a todas as mulheres desse Brasil. Peço a Deus que abençoe a cada uma, dando força e sabedoria para passar por esse momento tão difícil que nós vivemos, né? Bem, como é um tema bem rico e eu tenho muita coisa para falar, eu não vou perder tempo, vou pedir licença dos senhores e para apresentar, passar para a apresentação, né? Vou aqui tentar compartilhar a tela para darmos início a essa apresentação. Um pouquinho. Tudo certo aí? Hein, Cris? Está visualizando direitinho a apresentação? Sim, está aparecendo o primeiro slide. Então, vamos dar início, né? Bem, o tema que me propus debater nessa tarde hoje com todos vocês é a proteção da intimidade da mulher no ciberespaço. Para contextualizar o tema, inicialmente, o que se entende, né, por ciberespaço? Bem, ciberespaço nada mais é do que o ambiente onde a interconexão entre os indivíduos se dá pela comunicação em rede, ou seja, através da internet, acessível hoje, né, pelos diferentes dispositivos informáticos existentes, os aparelhos celulares, os tablets, os computadores, os notebooks e etc. Esse novo ambiente relacional, também conhecido popularmente como um ambiente virtual, acabou originando o surgimento de uma nova cultura, uma cultura peculiar, denominada por Pierre Levy como cybercultura. Nessa nova cybercultura imperam novas práticas, novos valores, atitudes e modos de se expressar, de se comunicar e se relacionar, inclusive intimamente. Nesse novo ambiente virtualizado, as pessoas passaram, então, a utilizar as facilidades advindas desses avanços tecnológicos que eles nos propiciam para se aproximarem, se comunicarem mais rapidamente, reduzir o tempo antes despendido naquelas nossas atividades rotineiras, como ir ao banco, fazer compras, estudar, etc. E também utilizam esse novo espaço aberto, propiciado pela internet, para livre manifestação e expressão de pensamentos e ideias, modo de ser, de viver, de pensar, democratizando, assim, o acesso à informação. Em tempos de pandemia, essa inter-relação virtual passou a ocorrer de forma ainda mais intensificada, né, devido às medidas de isolamento e de distanciamento social, que acabou levando, inevitavelmente, a um aumento do uso da tecnologia e da internet para o trabalho, para o ensino, para a aproximação social virtualizada, e esse encontro aqui hoje é um exemplo disso, né? Bem, dados obtidos no site da ONG SaferNet mostram que as denúncias de violência e discriminação contra as mulheres na sua central de denúncias cresceram 21,27% apenas em abril do ano passado, com 667 registros. Nos casos de exposição de imagens íntimas,
houve um aumento de 154,90%, com 130 denúncias em um mês, das quais 70% das vítimas são mulheres. Entretanto, as tecnologias digitais, que tanto nos facilitam a vida, né, também acabam suscitando uma hiperexposição da imagem, de forma voluntária, muitas vezes, e sem qualquer crivo crítico ou protetivo. E essa nova cultura digital facilita e convida cada vez mais os usuários a uma perigosa superexposição das rotinas, das suas identidades, das suas vivências pessoais, o que Guy Debord já chamava da sociedade do espetáculo. Aí na apresentação tem até alguns charges engraçados que retratam um pouco essa sociedade do espetáculo, que as pessoas deixam de vivenciar, muitas vezes, os momentos mais preocupados em registrarem para estarem espetacularizando a situação e publicizando isso do que vivenciando o momento, né? Nos dias atuais, a gente vê cada vez mais o aumento do espetáculo, né? Essa espetacularização da intimidade, notadamente entre os mais jovens, né? Que acabam trazendo consequências inerentes à imagem pessoal e à privacidade. Os jovens hoje fazem muito uso dos aparelhos celulares, e já até uma pesquisa, inclusive em Portugal, que retrata que os jovens hoje possuem uma nova identidade, uma formação identitária com o uso da internet. A gente verifica muito isso na forma até de se expressar, da linguagem, da escrita, né? Hoje se escreve muito abreviando, usando símbolos, né? E nesse contexto dessa superexposição, hiperexposição, os indivíduos acabam naturalizando a prática de postar todo tipo de informação para um incontável número de espectadores. E desde fotos de lugares frequentados, viagens, festas, parceiros, afetivos sexuais, iniciados ou desfeitos, e até mesmo fotos exibindo a nudez, né? As tão conhecidas nudes. Essa prática de envio de fotos, imagens, vídeos e até mesmo áudios contendo cunho erótico ou sexual através de celulares ou outros meios eletrônicos, é denominada de sexting, a junção da palavra sexo e texto, né? Então, nada mais é do que o envio de mensagens, imagens ou áudio contendo cenas de sexo, né, de cunho erótico ou sexual. E nesse cenário de muita exposição e modificação nas inter-relações sociais, tanto homens como mulheres acabam tendo a sua privacidade e a sua intimidade violadas, sofrendo consequências gravíssimas, né, na esfera da liberdade individual. Isso se dá devido às próprias características da internet, que propiciam uma ampla e veloz disseminação desse material íntimo, que contém cunho íntimo, né, conteúdo íntimo, de forma muitas vezes irreversível. E essas características são a anonimidade, a mobilidade, a conversabilidade, tudo isso é propiciado pela internet, a intangibilidade, a disponibilidade, hoje é acessível, né? A pluralidade, está disponível para todos, a simultaneidade da informação, que a gente publica agora, pode ser visualizada por todas as pessoas no mundo inteiro simultaneamente, além das duas principais, né, no tema proposto, que é a velocidade e a mundialização. A mulher, certamente, e pesquisas já mostram isso, são as que mais sofrem as graves consequências quando tem a sua intimidade violada e exposta indevidamente na internet. E isso ocorre, pessoal, devido à distribuição desigual de poder entre homens e mulheres, nessa nossa cultura patriarcal, que acaba por determinar uma hierarquização social, que molda a mulher num papel de subordinação, submissão e desigualdade. E isso também ocorre com relação aos estereótipos sexuais, que generalizam as percepções e as preconcepções relativas às características das qualidades sexuais entre homens e mulheres, como, por exemplo, que os homens gostam mais de sexo do que as mulheres e que estas não possuem libido. Esse é um estereótipo. Outro, que as mulheres devem exercer a sua sexualidade apenas para a satisfação do parceiro e para a procriação.
e essas seriam as finalidades únicas e merecedoras dos atributos da virtude e da moral nessa nossa sociedade patriarcal. Essas expectativas sociais relacionadas aos comportamentos sexuais de homens e mulheres são diferentes e acabam por se evidenciar de cunho machista e dominador, reafirmando essa relação de poder deles sobre elas, numa imposição socializada de que as mulheres não seja permitido o desenvolvimento sexual com liberdade. Ao contrário, né, as mulheres devem exercê-la sempre de forma recatada, enquanto aos homens a sexualidade plena é exposta como motivo de orgulho e envaidecimento. A honra da mulher, portanto, nessa sociedade patriarcal vivenciada por nós, ainda existente, a honra da mulher está relacionada à pureza e à dignidade do seu próprio corpo. E somente a mulher digna de respeito e de aprovação social quando ela vive a sua sexualidade discretamente, no âmbito do privado, dos relacionamentos formais, de maneira submissa, pura, recatada, discreta e velada. A nudez da mulher ainda é vista como um tabu. E quando ela é revelada, ela é exposta, ela normalmente está associada à promiscuidade e à reprovação social. Ainda que hipocritamente, né, a gente veja diariamente a nudez da mulher sendo tolerada nos anúncios publicitários, e aí tem alguns deles, né, que exemplificam isso. A nudez da mulher sendo tolerada nos anúncios publicitários que exploram o corpo feminino como um produto, né? Produto apto ao consumo e ao uso. Então, ao mesmo tempo que para a sociedade a mulher deve exercer a sua sexualidade com pureza e castidade, mantendo a sua nudez velada, hipocritamente, essa mesma nudez é usada e amplamente divulgada, principalmente nos anúncios publicitários, associando o corpo da mulher a um produto e a um consumo. Assim, quando a mulher foge desses padrões socialmente impostos, como ela deve viver a sua sexualidade dessa forma esperada, para ser digna de respeito e de proteção, ela acaba sendo vítima de novas formas de violência, inclusive no ambiente virtual, que é o tema que nós vamos tratar hoje aqui, e que ocasionam consequências gravíssimas e destrutivas às vítimas, não só a nível psicológico e emocional, mas também a nível econômico e laboral, através de execrações públicas, isolamento social, de rompimento das relações de trabalho, depressão, automutilação, suicídio, dentre outros. As mulheres são diariamente vítimas de inúmeros crimes, e não diferentemente ocorre no ambiente virtual. Vamos ver agora alguns dessas novas formas de violência que podem ser praticadas contra a mulher no ciberespaço. Aqui eu vou fazer uma explanação acerca desses seguintes atos delituosos praticados pela mulher no ciberespaço, que é a invasão de dispositivo informático, o discurso de ódio, o cyberbullying, o cyberstalking, a exposição não consentida da intimidade, a pornografia de vingança ou revenge porn, a cyberextorsão e a sextorção e o estupro virtual. Então, vamos começar pelo primeiro, a invasão de dispositivo informático. A invasão do dispositivo informático no Brasil foi tipificado apenas com a Lei 12.737 de 2012, após o caso da atriz Carolina Dickmann. Eu acho que todo mundo se recorda aqui que ela teve seu computador, seus dados, né, informáticos acessados por crackers através de uma mensagem que eles enviaram com link, e ao clicar eles tiveram acesso ao computador dela, obtendo fotos íntimas dela, nua, inclusive, e de alguns familiares do filho, à época com apenas 4 anos de idade, e a atriz passou a ser chantageada. Era exigido o pagamento de R$10 mil para que essas fotos não fossem divulgadas nas mídias sociais. E tal fato deu origem, né, por ser uma pessoa conhecida, pública, atriz, acabou levando, e graças a Deus por isso, né, a tipificação
desse delito como crime. E foi inserido o artigo 154A e 154B no Código Penal, que disciplina invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança, e com o fim de obter, adulterar ou distribuir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa, né? E na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde o dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. A segunda prática delitiva comum nesse ambiente virtual é o discurso de ódio contra as mulheres, né, a misoginia. O discurso de ódio contra as mulheres, então, né? Na verdade, o discurso de ódio é aquele que objetiva desqualificar a mulher, colocando a mulher, alçando a um espaço de subhumanidade, de coisificação. É aquele que incita a violência contra a pessoa do gênero feminino. Aqui inserido também as mulheres trans, né? Corroborando, inclusive, com imagens, o que é denominado de misoginia. Então, esse é o conceito de misoginia. O site da ONG Sefernet Brasil também não tem dados muito atualizados sobre isso. A última pesquisa realizada, os últimos dados levantados foram esses, de que de 2006 a 2018, 2 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio no Brasil foram feitas nesse site, e 64% delas foram feitas por mulheres que procuraram a ajuda na plataforma. O STJ, julgando o recurso de habeas corpus 35.121, em 2013, acabou mantendo a prisão de um agressor que se manifestou odiosamente contra a mulher. E aqui eu trago para vocês um trecho da sentença para vocês terem noção da fala, né, de como que isso é usado de fato, como é um discurso odioso contra a mulher e que incita a violência contra a mesma. Então, vamos lá, ler juntos. Está na hora de deixar o ódio fluir, de descarregar as frustrações da adolescência. Se você recebe desprezo, devolva com ódio. Mate uma vadia. Faça um favor à sociedade ocidental. As mulheres não queriam ler livros? Não queriam ser livres? Não queriam ser independentes? Homens independentes sabem se virar em uma natureza hostil. Vamos ver se essas vagabundas conseguem fazer o mesmo. Vamos ver se elas têm a mesma força física que nós. Segue a mensagem, a fotografia de uma mulher nua, morta e decapitada. Não há nenhuma racionalidade em criar leis para protegerem mulheres. As mulheres não querem ser protegidas, muito menos serem iguais aos homens. O que a mulher quer é um homem viril, um sujeito que a coloque no seu devido lugar. Como ser humano, digo claramente, eu desprezo a mulher. Mulheres não são pessoas, mulheres são depósito de esperma. A prostituição aí segue, né? E eu destaquei essa parte final para a gente possa avançar. A prostituição é inerente ao caráter feminino. Eu complemento dizendo que a sujeira é inerente ao caráter do negro, do pardo, então eles fazem uma combinação mortal. Então, esse é um exemplo de discurso de ódio, né? De misoginia praticada contra a mulher. A Lei 13.642, de 3 de abril de 2018, criminalizou a divulgação de mensagens que propagam o ódio ou a aversão a mulheres pela internet e delegou à Polícia Federal a atribuição de investigar tais crimes de conteúdo misógino na rede mundial de computadores. Nessa mesma linha, vamos entrar agora no cyberbullying, né? Da mesma forma que o bullying, né? O cyberbullying, na verdade, o cyberbullying é o bullying praticado no ambiente virtual, né? No cyberespaço. E ele se configura através de comentários depreciativos nas redes sociais, em sites, também através da criação de perfis falsos nas redes sociais, como fotos íntimas de pessoas que se pretendam humilhar, críticas à aparência física, opinião, ao comportamento social de indivíduos repetitivamente.
O cyberbullying, ele é passível de punição no nosso ordenamento jurídico atual, nos crimes contra a honra, né? Na calúnia, difamação e injúria, podendo ainda caracterizar a injúria racial, e a exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual, no caso desse segundo exemplo, né? Que o agressor cria um perfil falso para divulgar fotos íntimas de uma pessoa na intenção de humilhá-la, né? Na esfera, e também, isso. E na esfera civil, os agressores também podem ser condenados a pagar indenização moral. Vejamos alguns exemplos de cyberbullying, né, que foram retirados da internet, inclusive contra mulheres trans. Esse primeiro caso aqui, essa primeira fotografia, retrata um cyberbullying praticado contra uma mulher trans, a Amy Barbassa, né? Lembrando aqui, conceituando, né, que mulheres trans são aquelas pessoas que biologicamente nasceram homem, mas se identificam com o gênero feminino. Inclusive, hoje os tribunais têm decidido que elas podem ser beneficiadas com medidas protetivas da Lei Maria da Penha, com fundamento de que a expressão mulher, né, quando prevista na lei, abrange tanto o sexo feminino, definido naturalmente, como também o gênero feminino, e daí porque também as mulheres trans estariam protegidas pela Lei Maria da Penha. Mas, independente disso, também já há um projeto no Senado para inserir mulheres trans nominalmente na Lei Maria da Penha. Então, aqui tem um exemplo, né? Quantos likes merece esse guerreiro? Colocam num caminhão-pipa. Isso porque a trans, ela é gorda, né? Ela é obesa. Aí na caixinha não cabe. Fora que tem que ser atriz, gorda, trans, lésbica, negra, canhota, estrábica e ter joanete para gabaritar uma lacração. Aí o outro comentário, geralmente homem gordo vira humorista. Então, esse é um exemplo de cyberbullying praticado contra uma mulher trans. E também eu acho que uma mulher reagiu a alguma publicação contra o feminismo. Ela disse que feminismo não é falta de rola, e desculpem a expressão, estou apenas lendo o que aconteceu. Feminismo não é falta de rola é achar que só porque uma mulher usa roupa curta é puta. E aí o possível agressor, né, responde, dizem que pisar em bosta dá sorte. Então deixa eu pisar nessa tua cara de puta para ver se eu ganho na loteria. Beijocas, fufa. Então, esses são alguns exemplos de cyberbullying praticados no ambiente virtual. Vamos passar para a nova modalidade, né, de crime, que ontem, inclusive, né, teve o projeto de lei aprovado no Senado, e eu vou já chegar nesse ponto. Primeiramente, vamos conceituar, explicar o que vem a ser cyberbullying, ou cyberstalking, desculpa. O termo cyberstalking, ele vem do inglês stalking, né, que significa perseguir, caçar, e consiste no uso de ferramentas tecnológicas, no caso, dispositivos tecnológicos, para ameaçar as suas vítimas. É a versão virtual, portanto, do stalking, da perseguição. É um comportamento que envolve ameaças, perseguição contra uma pessoa de modo repetitivo, seguindo a vítima em seus trajetos. Acontece muitas vezes do perseguidor aparecer repentinamente no local de trabalho das vítimas, na casa da mesma, efetua ligações telefônicas inconvenientes, deixa mensagens, começa a se aproximar dos amigos dela para obter informações, deixa objetos nos locais onde ela circula e tudo mais. Eu acredito que todo mundo aqui lembra, né, do caso da Ana Hickman, daquela apresentadora de televisão que foi stalkeada por um fã, até aquele desfecho trágico ocorrido no hotel em que ela estava hospedada, em que o cunhado, para defendê-la, acabou matando o agressor, né? Supostamente, não sei, nem sei se já estava em grau de recurso, mas foi julgado por legítima defesa. Foi inocentado. Aí o agressor passou a persegui-la nas redes sociais, ele mandava inúmeras mensagens para as redes sociais dela, e quando ela o bloqueou e passou a ignorá-lo, ele passou a persegui-la no mundo real.
Então, esse é o caso da Ana Hickman, um exemplo de stalking. Também cito o caso da Verlinda, uma radialista no município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, que também foi insidiosamente perseguida por um indivíduo que era até conhecido no município e tinha sido até candidato a vereador, e ele passou a persegui-la, já chegou a telefonar 25 vezes em um dia só, ligava para a rádio, oferecia músicas para ela, se aproximava dos amigos dela para obter informações de lugares onde ela frequentava, e ela passou a temer e ficar num estágio tão grande de insegurança que ela chegou a mudar de cidade. O cyberstalking não é tipificado como crime no Brasil ainda, né? Hoje a conduta era e é ainda, porque ainda não houve a sanção presidencial, ela é enquadrada no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que estabelece a pena de prisão simples de 15 dias a 2 meses a quem molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Ontem, né, como eu já falei, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 1369 de 2019, que criminaliza a perseguição, projeto que obteve 74 votos favoráveis e nenhum contrário, e segue para a sanção presidencial. Caso seja aprovado, seja sancionado, o artigo vai ser acrescido ao Código Penal, artigo 149b, e eu trago aqui a redação, né? O crime de perseguição, então, vai passar a ser tipificado como perseguir ou assediar outra pessoa de forma reiterada, por meio físico, que caracterizaria o stalking, né? Ou por meio eletrônico, ou qualquer outro meio, direto ou indiretamente, por meio eletrônico cyberstalking, de forma a provocar-lhe medo ou inquietação ou prejudicar a sua liberdade de ação ou de opinião. Então, a pena ficou estabelecida uma detenção de 6 meses a 2 anos, e aí diminuíram até, porque no projeto inicial era de 6 meses a 4 anos, mas reduziram aí a pena máxima. As penas aplicam-se cumulativamente, podendo ser acrescida até metade, quando para a execução do crime se reunirem mais de 3 pessoas, e houver emprego de arma, e também quando houver violação de direito de expressão. Aí a forma qualificada é quando o autor foi ou é íntimo da vítima, né? E interessante também o artigo 2º dispôs que a autoridade policial, ao instaurar o inquérito que envolva o crime tipificado no artigo 149b do Código Penal, informará ao juiz que especificará as medidas cautelares de caráter protetivo que forem necessárias, conforme previsto no artigo 319. Então, se sancionado dessa forma, o artigo 149b será inserido no Código Penal, artigo 149b, nesses termos. Vamos passar agora para a exposição não consentida da intimidade, né? E nada mais é do que a disseminação não autorizada de imagens em nudez total, parcial, ou através de mídias que retratem atos sexuais. A depender da motivação, que pode ser por diversão, ou vaidade ou fama do divulgador, por exposição moral da vítima no intuito de difamá-la, por vingança ou humilhação, por chantagem, para obtenção de vantagem e para fins de lucro, a depender da motivação, a exposição não autorizada da intimidade pode caracterizar novos tipos, né, como nós veremos a seguir. Mas, assim, vamos ver um exemplo de alguém que expõe intimidade por diversão. Por exemplo, um jovem começa a se trocar mensagens com uma moça e ela passa uma nude para ele. Ele, para se divertir, para ter a visibilidade e aceitação do grupo de colegas da escola, divulga num grupo. E aí estaria caracterizada a diversão, a vaidade, ou para fama, no sentido de que ele divulga um vídeo tido com um vídeo íntimo, né, de um momento íntimo que ele teve com alguma menina ou com alguma pessoa que tem uma boa fama, digamos assim. E ele também, para ter essa fama,
divulga, né? Para difamar, aí no caso também ocorre muito quando em rompimentos de relações, né? O agressor acaba divulgando no intuito de difamar a vítima, a ex-companheira, da mesma forma no intuito de vingança ou humilhação, né? Que aqui seria a pornografia de vingança, que nós vamos ver mais à frente. Também com o intuito de obter vantagem financeira ou sexual, que também veremos, é uma outra modalidade, e para fins de lucro. Aqui, nesse caso, são pessoas que obtêm essas fotos ou imagens e vendem para sites pornográficos, que, inclusive, alguns sites hoje já dispõem até de uma seção especial para pornô amador, né, que eles compram esses vídeos amadores enviados por pessoas comuns, e não artistas, né? Para que vocês não se cansem muito aí da minha fala, eu vou passar agora aqui uma matéria jornalística que explica um pouco o crime de exposição ao consentido da intimidade, um caso real. Deixa eu tentar abrir aqui. O caso chocou a cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha, e deixou os pais da adolescente inconformados. É muito forte, muito dolorido. Tudo que a gente fazia era junto. Nada é motivo para fazer o que ela fez. Nada. Giana Fábio, de 16 anos, se enforcou em casa depois que um amigo divulgou uma imagem dela com os seios à mostra nas redes sociais. Ela chegou a comentar sobre o assunto com uma amiga que avisou a família, mas já era tarde. Antes de cometer suicídio, a estudante escreveu que não seria mais um estorvo. Eu acho talvez que tenha sido assim, vergonha perante a sociedade, medo da família, eu acho que também ela deve ter sentido, e acho que tudo ajudou um pouco para dar um nó na cabecinha dela, sabe, que adolescente, eles têm uma cabeça que a gente não consegue entender. O rapaz de 17 anos que tirou a foto da adolescente prestou depoimento hoje à polícia. Ele disse que repassou a imagem pelo celular para 4 amigos, sem pensar nas consequências que esse ato poderia ter. Ele teria, em determinado momento, solicitado que ela mostrasse os seios e, através da webcam, ele deu um print na imagem, né? Captou uma foto. Os envolvidos poderão ser responsabilizados por divulgar a foto íntima da menor de idade. Um caso parecido aconteceu no Piauí há 10 dias. Júlia Rebeca, de 17 anos, se enforcou depois que vazou na internet imagem em que ela aparece fazendo sexo com 2 pessoas. Pelas redes sociais, ela pediu desculpas à família. Diante dessa geração que vive conectada, é fundamental que os pais mantenham o diálogo com os filhos adolescentes. Este psicólogo alerta sobre a importância de monitorar o uso das redes sociais e explicar os riscos que essa superexposição pode causar. Entender que o adolescente está numa fase de crescimento, de descoberta da própria sexualidade, da própria identidade pessoal, mas tem que estar mais próximo e saber o que os filhos estão fazendo. Então, esse vídeo retrata um pouco, né, um caso ocorrido. Vou tentar avançar aqui um pouquinho, porque eu acabei de olhar o horário, já tem 35 minutos. Mas vamos lá. Então, aquele que oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende ou expõe à venda, distribui, publica, ou no caso do que nós vimos no vídeo passado, né, divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, responde pelo CAPT. Ou seja, o CAPT, ele tipifica o crime de exposição não consentida da intimidade. Se essa exposição se deu com o fim de vingança ou humilhação, que acontece normalmente no caso de relacionamentos rompidos, né, o agressor inconformado com o término da relação e dispondo de algum material vítima da íntima no intuito de se vingar ou de humilhar a sua ex-companheira, divulga. Nesse caso, nós estaríamos diante do parágrafo 1º. A pornografia de vingança, portanto, ela é tipificada no parágrafo 1º do artigo 218-C,
com a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança e humilhação. E aqui eu vou falar rapidamente um caso que eu atuei em Taquatiara, que a vítima, ela tinha tido uma relação extraconjugal, e essa segunda pessoa aí da relação, filmou e filmou com a autorização dela, com o consentimento dela, mas divulgou sem o consentimento dela. E o que eu queria, o que estaríamos diante do CAPT, né? O que me chamou mais atenção nesse caso, e que eu acho que é importante colocar aqui para todos que estão assistindo a palestra, é que a vítima, na audiência, ela foi revitimizada pelos próprios atores da justiça. Os advogados, quando faziam perguntas para ela, pelo fato de ter sido um vídeo produzido de uma relação extraconjugal, foram muito ríspidos, né? E ela falava, eles balançavam a cabeça, e houve até necessidade de intervenção, de pedir ao juiz que repreendesse os advogados, porque a vítima estava sendo constrangida ali na audiência. Então, esse é um fato muito comum que ocorre nesse tipo de crime, e que nós, como promotores de justiça, aqui o público, meus colegas promotores que nos assistem, temos que estar atentos, né, para que não ocorra. Passamos agora para a cyberextorsão, né? A cyberextorsão é o crime praticado no ambiente cibernético e ocorre quando a pessoa que dispõe de alguma foto, de algum material de conteúdo que contenha fotos, vídeos ou mídia erótica, ou de cunho erótico ou sexual da vítima, passa a exigir dinheiro para ou outro comportamento, né, para que não divulgue, não divulgue para seus parentes, para as pessoas do seu círculo relacional e etc. Já a sextorção, essa vantagem exigida pelo agressor são favores sexuais, né? Ele ameaça divulgar aquele material, e em troca ele pede, por exemplo, que a vítima se masturbe em frente ao computador, ou envie novas fotos de nudez para ele, ou até mesmo isso acaba ocorrendo o estupro, porque tivemos um probleminha aí de conexão, mas estamos de volta. Vou dar prosseguimento aqui com o crime de cyberextorsão e a sextorção. A cyberextorsão, ela ocorre quando o indivíduo, de posse de fotos íntimas, de material íntimo da vítima, ameaça divulgar, e para isso exige vantagem financeira. Já a sextorção, essa vantagem exigida são favores sexuais, né? Em Taquatiara, eu atuei num caso eu atuei não, na verdade, quem atuou foi a nossa queridíssima amiga e colega Tânia Feitosa. Ela denunciou pelo crime de extorsão um indivíduo que era proprietário de uma loja de conserto de aparelhos celulares e que subtraiu algumas fotos íntimas de uma cliente, né, de uma pessoa que deixou o celular lá para consertar, e passou a exigir R$1.000 para não divulgar num grupo de vendas do município, que tinham muitas pessoas participando, né? Então, e também a sextorção é quando essa vantagem indevida exigida são favores sexuais, né? Então, pode ser que se caracterize no crime de extorsão, de constrangimento ilegal, quando o que ele exige é qualquer coisa que não seja vantagem financeira ou sexual, e pode também caracterizar o estupro virtual ou o estupro real mesmo, né? Quando a pessoa que dispõe desse material exige que a vítima se encontre com ele fisicamente, presencialmente, sob pena dele divulgar esse material para a sua família, para a sua rede relacional. Eu não vou passar esse vídeo, não sei se eu tenho tempo de passar, ele tem 3 minutinhos. Dá para passar, Alessandro? Dá sim, fica à vontade. Tá bom. Peraí, deixa eu... É bom porque retrata um pouco como as vítimas se sentem,
e dar para as pessoas entenderem um pouco como que está ocorrendo esse crime. No momento eu fiquei sem chão, assim, parece que meu mundo caiu, né? A professora de 41 anos, que prefere não mostrar o rosto, foi avisada pela diretora da escola em que trabalha que imagens íntimas dela estavam circulando nas redes sociais. Essas fotos, quem tinha elas era somente meu ex-namorado. A gente teve um relacionamento de 4 meses. Inclusive, eram imagens que apareciam no meu rosto, né? Eram imagens que ele pedia para fazer. E eu, no momento de intimidade, de confiança, eu consenti, né? Na verdade, fui ingênua, confiei. Ela acredita que o motivo da divulgação foi vingança. Ele assumiu através de mensagens. No dia que eu fiquei sabendo que eu passei mensagem para ele e cobrei sobre o que tinha acontecido. Ele assumiu, ele falou, você pediu isso. As imagens íntimas da professora rapidamente se espalharam pela cidade porque algumas pessoas postaram em vários grupos de aplicativos de conversa com mais de 150 integrantes. Só que quem compartilhou as fotos e os vídeos foi identificado e indiciado pela polícia. É que desde setembro do ano passado, esse tipo de conduta virou crime e a lei prevê de 1 a 5 anos de prisão. Você é livre para se deixar fotografar, filmar, isso não é crime. Assim como receber esses vídeos e fotos também não é crime. Mas a partir do momento que você repassa, transmite fotos em cenas de nudez no sexo sem autorização da pessoa que nelas aparece, aí você está cometendo um crime. E não apenas você está sujeito às penas, às responsabilidades criminais do seu ato, mas também às responsabilidades civis de responder pelo dano moral, pelo abalo emocional que você causou em transmitir isso. As pessoas não imaginam como isso afeta a vida da gente. A delegada que cuida do caso conta que ouviu absurdos ao intimar alguns dos homens que compartilharam as imagens. Um dos intimados simplesmente disse que não viria na delegacia, e ao ser questionado o motivo, ele disse que ele não tinha tempo para essas bobeiras. Teve um outro indivíduo que, ao ser intimado, disse que quem deveria responder pelo crime, eu vou citar as palavras que ele disse, é essa mulher aí que se deixou tirar foto pelada. Aquela dor, aquela aflição, aquela angústia, a vergonha, o constrangimento, isso não tem nada que vai, digamos assim, parar, mas que pelo menos eles se faça justiça, né? E eles tenham que pagar pelo que fizeram. Vamos voltar aqui à apresentação. De todo e qualquer ato libidinoso, ou até mesmo para o uso de imagens usadas para chantagear outra parte, né? Para exemplificar uma situação de estupro virtual, vamos imaginar que determinada pessoa conhece alguém numa rede social, a partir daí se inicia um flerte, mas tem um áudio de alguém ligado aí. Se inicia o flerte e a troca de nudes, e em determinado momento, essa pessoa começa a receber ameaças de que essas imagens virtual, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, num acórdão inédito, confirmou a condenação de um estudante de medicina, em 2018, pela prática do crime de estupro virtual de vulnerável. E eu trouxe aqui alguns trechos da sentença. A violência ocorreu porque o denunciado perpetrou atos de masturbação com a vítima em tempo real, enquanto um assistiu o outro pela webcam, o que inquestionavelmente transcendeu de um comportamento passível do agressor como espectador para sua atuação ativa com uma criança, como se juntos estivessem. Aí, pulo para cá, essa outra parte destacada, os dados relativos ao ambiente dos fatos não alteram o resultado almejado pelo abusador, que satisfez seus desejos sexuais ao constranger a vítima a uma interação sexual ativa, simultânea com ele, violando a dignidade sexual do infante.
o fato do crime ter sido praticado no ciberespaço não torna apenas um produto da imaginação ou algo irreal, pois houve efetiva manipulação genital de um adulto com uma criança de forma simultânea e presenciada por ambos. O meio de execução não obstou a prática sexual, pelo contrário, a ferramenta utilizada para o delito, a internet, apenas facilitou a aproximação do agente ao seu alvo, ao mesmo tempo que dificultou a identificação e o rastreamento, enquanto usava o perfil criminoso para a contemplação da sua lascívia. A denúncia do Ministério Público ainda narrou que, embora o abusador e a vítima estivessem geograficamente em estados diferentes, o ambiente virtual é capaz de simular um encontro, como se, de fato, fisicamente juntos estivessem. E isso certamente provocou danos à vítima, que, após o ocorrido, passou a manifestar comportamento atípico. Sendo assim, com a alteração do artigo 213 do Código Penal em 2009, com a Lei 2015, ampliando as condutas que podem ser consideradas estupro, né, inclusive ampliando para qualquer ato libidinoso, o estupro virtual também se encontra tipificado nesse tipo penal. Vamos agora para as principais consequências, e aqui já estou finalizando, só para alertar aí com relação ao tempo, as principais consequências danosas, né, sofridas pelas vítimas. Essa pesquisa realizada pela Drafting and Effective Revenge Porn relatou algumas desses danos relatados pela própria vítima, né? Elencou, na verdade, nessa pesquisa, alguns danos relatados pelas próprias vítimas, que são pensamentos suicidas, assédio ou perseguição online, ou fora da internet, intenso sofrimento, forte impacto na vida social e profissional, necessidade de auxílio psicológico, prejuízo nas relações familiares e com amigos, dano à imagem, à reputação e ao dia a dia da mulher. Mas, além desses, ainda podemos afirmar que a mulher na prática, acaba perdendo o emprego, e ela encontra dificuldade de se manter no mercado de trabalho, uma vez que os departamentos de recursos humanos fazem uma verdadeira vasculha na vida pessoal do candidato. A mulher perde a sua liberdade de ir e vir, né, sem sofrer assédios ou insultos morais. Ela passa também a não gozar de uma boa reputação perante a sociedade. Por vezes precisa mudar-se para outra cidade ou país, adoece, tem depressão, síndrome do pânico, levando até mesmo a ter pensamentos suicidas, além de sofrerem os mais diversos danos psicológicos e materiais, alterando por completo todo o seu projeto de vida. Lembrando que o dano ao projeto de vida, né, foi incorporado no contexto da violação aos direitos humanos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, e que reconheceu o dano ao plano de vida da íntima como dissociado do plano material. E o dano ao projeto de vida implica na perda ou no grave desprezo de oportunidade de desenvolvimento de forma irreparável ou muito dificilmente reparável, e justifica a indenização por danos existenciais, que é o caso que a mulher que tem a sua intimidade divulgada amplamente na rede social, numa sociedade machista, como abordado no início, né, da apresentação, e patriarcal, ela acaba sofrendo gravíssimos prejuízos em toda a esfera da sua vida, né? Então, vamos assim para a parte da prevenção. Há muito as pessoas falam muito que a internet é terra sem lei, né? Não é terra sem lei. Ou é terra sem lei, mas não é isso, não é assim que funciona. Qual a orientação necessária para prevenir, assim, então, futuros atos criminosos? Primeiro, evitar tirar fotos íntimas em dispositivos eletrônicos, aparelhos celulares, né? Evitar a prática de sexo virtual com pessoas que conheceu online, que não sabe a sua origem, que não confie, né? Que não tenha tempo suficiente para estabelecer uma relação de confiança, que também não é garantia nenhuma de que no futuro não venha a ser divulgado. Não filmar o ato sexual nem a pedido de um companheiro, não compartilhar fotos íntimas em aplicativos de bate-papo. E, caso seja vítima, o que fazer, né? Primeiramente, é importante que jamais se apague o conteúdo, é necessário que se armazene, ainda que seja um conteúdo ofensivo, se faça um print, tanto de mensagens de texto eletrônicas, de páginas na internet, de publicações.
É importante também que a vítima registre uma ata notarial, um cartório de notas, que vai ter um grande valor probatório no processo criminal. Salvar os links, os endereços, os perfis que compartilharam a postagem. Se por e-mail, guardar a mensagem e manter o cabeçalho para identificar quem encaminhou. Registrar a questão na delegacia da mulher ou de crimes cibernéticos. Procurar possíveis testemunhas, compartilhar o que está acontecendo, falar com aquelas pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, no seu ambiente, o que está acontecendo, as pessoas servirão como testemunha futuramente. Procurar um advogado, um profissional especializado, não ter medo de denunciar e buscar apoio psicológico, se for o caso, né? E aqui eu termino lendo essa afirmação do juiz que julgou o caso daquela criança, do estupro virtual de vulnerável. Na sentença, muito sabiamente, ele colocou que a internet não é um universo sem lei. Assim, as práticas violadoras de direitos efetuadas na esfera cibernética também estão sujeitas às sanções para garantia da máxima efetividade da dignidade humana. E assim, eu vou terminar a minha apresentação, agradecendo a atenção e paciência de vocês. Deixa eu voltar aqui. É um tema muito rico, tem muita coisa para falar sobre o tema, na verdade. Eu me coloco à disposição do CEAF, caso tenha uma outra oportunidade, de repente, de falar sobre cada um desses especificamente, porque cada um deles tem as suas características, a sua forma de execução. Mas, no momento, eu quis... No momento, eu quis fazer uma explanação mais geral, né, das hipóteses de violência virtual, aquelas mais comuns, para que aqueles que nos prestigiam hoje com a sua presença possam ter conhecimento não só da violência praticada, mas como o ordenamento jurídico brasileiro tutela a defesa dos direitos da intimidade da mulher que tem a sua intimidade violada no ambiente virtual ou no cyberespaço. Assim, eu concluo, agradeço e estou à disposição das perguntas. Excelente, Marcele. Realmente, essa parte dos crimes é algo que precisa ser cada vez mais esclarecido. E dessa forma como você colocou mesmo, através do bate-papo. E aí eu aproveito para destacar que a cultura da exposição impõe que nós façamos uma reflexão daquilo que expomos nas nossas redes sociais. Porque nós devemos nos perguntar se estamos preparados para lidar com críticas negativas, se estamos preparados para nos depararmos com os nossos dados, com a nossa imagem, manuseadas por terceiros de forma que muitas vezes nem imaginamos. E aí me vem à mente a situação das figurinhas de WhatsApp, muitas de pessoas que não são personagens. Será que essas pessoas têm noção de que a sua imagem se tornou figurinha e ganhou o mundo, né? Então, assim, essa expectativa social realmente é algo que muitos acabam perseguindo. E um termômetro para a gente perceber isso no nosso comportamento é ver quantas vezes a gente fica abrindo o link daquela nossa publicação e tentando contar quantas e quais pessoas curtiram aquela nossa publicação. Então, outro fator que eu destaco também na tua fala é a questão do discurso de ódio, essa comunicação violenta que muitas vezes surge com mensagens subliminares que vem incutir na mente do leitor uma situação de normalidade. Você colocou muito normalizam bem a violência. Isso, você colocou muito bem exemplos, e aí eu trago passagens assim: ela é louca, isso é coisa da tua cabeça, ela não sabe o que diz. Pensa uma mulher ouvindo isso diariamente ali, às vezes no seio da sua família, como é que ela internaliza isso? Sem contar a questão do machismo estrutural, onde muitas vezes é habitual na família a filha lava a louça e o filho retira o lixo porque é o material mais pesado, né? E isso muitas vezes é feito pelas próprias mulheres e sem perceber. E aí a fala da doutora Anabel, quando você menciona a questão das fotos, que a própria sociedade julga, né? E julga de uma forma pejorativa, e eu concordo tanto com ela quanto a colega Edna, quanto dizem que essa é uma atitude, beiram atos de crueldade mesmo. E aí nós temos também a situação da morosidade na finalização dos processos, muito bem colocado pela doutora Tereza no nosso chat.
E esse é um assunto, colegas, que nós precisamos conversar cada vez mais, inclusive dentro de casa, com os nossos filhos, sobrinhos, exatamente, com aqueles que estão à nossa volta. E principalmente com os mais jovens, pela falta de maturidade, pela falta de experiência de vida. E nesse tempo de pandemia, em que as relações têm se constituído exclusivamente por meios cibernéticos com o mundo exterior, com os vizinhos, por exemplo, os nossos adolescentes, as nossas crianças não conseguem ter noção dos perigos dessa superexposição. É importante que o Ministério Público, de repente, naquele projeto na MP nas escolas, de repente, né, passando essa pandemia, esse momento tão difícil que nós passamos todos, né, ou de repente até mesmo usando essa nova plataforma virtual, conseguir assim também conscientizar, né, fazer um trabalho educativo, né, com esse público mais jovem, que hoje normalizou o uso dos dispositivos informáticos e não tem noção nenhuma do perigo, muitas vezes nem sabe que tal conduta é criminalizada, né? E eu acho que é algo que a gente também pode pensar aí no futuro no âmbito do Ministério Público. Certo. Você está com a sua câmera ligada, Marcele? Estou, não está não? Para mim não está aparecendo. Aqui no meu você vídeo, também não está para mim. Puxa vida. Bom, a gente espera que isso, ao menos o nosso áudio. Então, eu passo a uma pergunta feita pela colega Edna. Como fica a situação da vítima quando feita a montagem de fotos? Quando é postado o corpo de uma pessoa com a foto do rosto de outra pessoa? São duas vítimas, né? Ou seja, você pega a cabeça de um e o corpo do outro. Quem é a vítima? Muito bacana essa pergunta. Obrigada, Edna. Marcele, com você para responder. Primeiramente, obrigada pela pergunta, doutora Edna, pela sua participação. Eu acho que o Alessandro mandou mensagem. Eu tenho que interromper o compartilhamento, Sim, para poder retornar a tua imagem. Se para você o compartilhamento estiver ativo, tem que interromper. Está ativo. Eu não sei manusear muito bem. Mas eu vou manter assim por enquanto, para a gente não perder esse tempo. Já? Conseguiu aí? Eu cancelei ainda, aqui. Tem que clicar em parar compartilhamento ou Ctrl+Shift E. Ctrl+Shift E. Isso. Não aparece nada para mim. Enfim, vocês estão me ouvindo, pelo menos o áudio, né? Sim, estamos. Doutora Edna, muito obrigada pela sua pergunta. Aí, no caso, a vítima é aquela que pode ser identificada ainda que o corpo não seja dela, porque ela teve, de qualquer forma, né, a sua imagem divulgada e associada a um crime, associada à intimidade, né, ainda que não seja dela. Inclusive, aconteceu um fato desse, uma professora, eu acredito que no Espírito Santo, se eu não me engano, foi feita uma montagem, realmente, da foto dela, com o rosto dela e o corpo de outra pessoa, e como no caso, né, que a gente viu também no vídeo, e nesse caso ela também é considerada vítima, porque ela teve a imagem dela exposta indevidamente, e é atrelada a uma nudez, né, ainda que não seja dela, ela teve a sua imagem violada e publicizada, né, a sua intimidade é violada, de qualquer forma. Eu tenho duas perguntas, vou tentar sintetizar aqui. A primeira delas, além da responsabilização criminal, Marcele, a vítima também dispõe de mecanismos para retirar o conteúdo que a expõe na rede social? Desculpa, repete para mim, por favor, Cris. Tá. Estou tentando instalar e me perdi. Tudo bem. E, além da exposição, da responsabilização criminal, a vítima, ela dispõe de mecanismos para retirar da internet aquele conteúdo? Sim, sim. Ela dispõe desse mecanismo. Ela pode pedir cautelarmente que isso seja retirado pela própria pessoa, né, caso identificada, como pelo provedor da internet. Entretanto, não há garantia nenhuma de que vai ser suficiente
que essa imagem dessa mulher não esteja mais circulando na rede, né? Porque qualquer outra pessoa pode ter feito uma cópia e assim compartilhar, e esse é o maior risco e perigo da internet, né? Por isso que as consequências são gravíssimas, porque uma vez que cai no mundo virtual, você não consegue mais ter um controle da divulgação e da disseminação daquele material devido a características de mundialização da internet. Certo. E no caso de captação pública da imagem, ainda é possível caracterizar o delito na hipótese de futura divulgação do material íntimo? Sim, interessante essa pergunta. Vamos supor a seguinte situação, né? Um casal está num elevador e, por fantasia ou pelo risco ali, que aquela situação, o risco ou o perigo da sensação de risco e perigo daquela situação, acabam mantendo relação sexual ali naquele ambiente, né? Aquela imagem foi captada por um local por um local cuja captura é legalmente permitida, né? E aí, diante dessa situação, nós teríamos, se essa pessoa que dispõe dessa imagem divulgar, ela estaria cometendo um crime? Da mesma forma, a captação pública, né? Através de câmeras públicas, de repente, a pessoa resolve praticar um ato sexual, um ambiente público, é captada por uma câmera de segurança, por exemplo. Aí, nesse sentido, nesses casos, há uma aceitação velada, né, pela parte das pessoas envolvidas, né? Ela, de certa forma, abriu mão ali da sua intimidade naquele momento. E a captação dessa imagem, a conduta de exposição e publicação dessa imagem deve ser ponderada no momento da caracterização ou não do delito, uma vez que ela se autocolocou em risco e abriu mão da sua intimidade num ambiente cuja captação era legalmente autorizada ou pública, né? Certo. Marcele, até pelo adiantado da hora, a gente tem a palestra seguinte, né? Sim. Então, eu peço a você agora que faça suas considerações finais para nós irmos nos encaminhando para o encerramento dessa primeira palestra. Bem, primeiramente eu quero pedir desculpas, porque para mim eu apareço aqui, mas eu não consigo visualizar a Cris e eu não sei se eu estou aparecendo para todos, embora a minha câmera esteja ligada. Também não consigo sair da tela da exposição. Peço desculpas pela falta de familiaridade com o equipamento, mas agradeço imensamente o convite, parabenizo a todas as mulheres, me coloco à disposição para estar falando mais sobre o tema. Tem muito a ser dito, a ser falado sobre esse tema, inclusive o que a gente acabou de falar um pouquinho sobre a autocolocação em risco da vítima, né? Quais as hipóteses em que não se caracterizaria o delito, a questão da revitimização, se a penalização hoje no ordenamento jurídico é adequada e suficiente. Inclusive, esse é um tema, como você falou, né, da minha dissertação de mestrado, e eu faço uma análise, inclusive, no meu trabalho com relação ao direito comparado, né, como os diferentes ordenamentos jurídicos têm tratado essa questão. Então, eu me coloco à disposição de todos. Aqueles que eu não consegui responder os questionamentos ou que tenham ficado com qualquer dúvida, podem mandar um e-mail ou telefonar. Estou à disposição de todos, como também de SEAF, para futuras palestras, caso seja do interesse sobre o tema. Muito obrigada a todos. Cris, foi uma honra dividir esse espaço contigo. Muito obrigada. E é isso. Boa tarde e felicidade para todas as mulheres. Bom, eu gostaria de deixar duas palavras para a nossa reflexão. Uma delas é a prevenção, como bem colocou a Marcele, os mecanismos de prevenção que nós devemos estar atentas. E a segunda palavra que me veio do diálogo no chat é empatia. Empatia umas com as outras, empatia com todos. Essa palavra precisa ecoar na nossa mente, no nosso coração, no nosso cotidiano, na nossa família. E assim eu declaro encerrada essa primeira palestra da tarde e devolvo para o cerimonial a palavra para dar seguimento aí à nossa memorável tarde. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. A partir
Faremos um intervalo de 10 minutos e retornaremos em instantes. É o tempo para vocês esticarem as pernas, tomar um copo de água e reforçar novamente no início da segunda conferencista da tarde. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho.